Pai, Senhor, irmãos. Amém. Vamos levantar, né? E orar a Deus, pedir que Ele abençoe esse culto. Que esse seja o centro, né? Esse é o motivo de estarmos aqui hoje, né? Glória a Deus. É adorar o Teu nome, é conhecer mais sobre Ele. Então vamos fechar os olhos e pedir a nosso Deus que Ele venha nos orientar, né? Por meio desse culto, dos louvores, das palavras. E do nosso irmão que vai trazer a palavra, né? Que ele veio lá de Santa Helena, vai trazer uma palavra abençoada para nós. Que o Senhor Deus nos oriente, né? Nesse dia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, Deus, eu te agradeço por esse momento e pela vida de cada um que está aqui hoje. Sabemos que o Senhor que nos trouxe, o Senhor que nos deu essa vontade de poder estar aqui hoje. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos encher. Que o Senhor, meu Deus, faça de nós, Senhor, meu Pai, discípulos. E que o Senhor venha nos usar para levar a tua palavra aonde for preciso. Senhor, abençoe esse culto dos jovens, cada um jovem que está aqui hoje. Não sejam só os jovens que o Senhor use e que encha, mas todos os nossos irmãos, da tua graça, Senhor, meu Pai. Entendemos, Senhor, meu Pai, que a tua graça é um favor imerecido e que o Senhor nos deu, Senhor, meu Pai, pelo favor de Cristo, Senhor, meu Deus. Entendemos, Senhor, meu Pai, pelo teu amor, que o Senhor nos enche a cada dia, Senhor, meu Pai. E obrigado por esse momento, Senhor, meu Deus. Amém, Senhor. Queria que os irmãos abrissem Gálatas, irmãos. Gálatas 1. Gálatas 1:6, irmãos. Estava sentado no sofá, né, procurando a mensagem e essa mensagem apareceu, cara. Não sei se foi algum propósito, mas na hora que eu li, ela falou muita coisa para mim. E eu pude também falar. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, como anjo dos céus, pregue o evangelho direto daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Aleluia. Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não estaria servo de Cristo. Só até aqui, irmãos. Amém. Palavra, posso sentar, irmãos? A palavra é bem clara, né? Paulo a respeito do Evangelho. Aqui a gente sabe que desde antigamente, desde Cristo mesmo, já existiam as pessoas com pensamentos diferentes dele. Um desses pontos são os fariseus, né? Que sempre perseguiam Cristo em todos os seus ensinamentos, tentando procurar algo errado para crucificá-lo, para apedrejá-lo. E com Paulo e com os discípulos e os que vieram depois, também não foi diferente. A gente sabe disso, a perseguição que todos receberam, os mártires que a gente sempre estuda para saber sobre a vida que o Espírito Santo nos deu. E a palavra que Paulo fala é a respeito do Evangelho. Não sei se os irmãos percebem hoje que o Evangelho no Brasil, somente no Brasil, não conheço muito de fora, mas no Brasil o nosso Evangelho está muito deturpado, está muito distorcido daquilo que é a palavra. Ele está num caminho tão, vamos dizer, tão voltado ao homem, tão voltado àquilo que nós queremos, que esquecemos que Paulo fala em Gálatas mesmo, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso não está sendo mais, vamos dizer, pregado. Nossa vontade não é mais que Cristo viva em nós, mas sim que Ele viva e faça aquilo que queremos, não que Ele faça aquilo que Ele quer em nós. A gente sempre esquece disso. E essa é a mensagem que os irmãos possam meditar em casa também, e que os irmãos venham compreender o nosso Evangelho, né? O Evangelho que Cristo nos deixou, e que nós não venhamos aceitar aquilo que seja anátema, aquilo que seja, vamos dizer, indigno de ser pregado, porque a gente sabe que a palavra ela tem que ser pregada de ponta a ponta, sem mudar nenhum tio, nem nada dela. Ela é a própria essência, ela não precisa de nenhum enfeite, de nenhuma
nenhum enfeite do próprio homem, para que aquilo venha a ser pregado, que nós venhamos entender. A forma como ela é pregada, ela vai ser entendida. O Espírito Santo faz a obra. Amém. Tenho que pensar com os jovens. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Vocês vão com a paz do Senhor? Amém. Queria estar lendo aqui em Isaías 53, 3 a seguir. E diz assim: era desprezado e mais ímpio, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que nós produzimos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Não, a passagem que Isaías vem falando, onde nós estávamos estudando sobre isso, o que é graça? O que é a graça de Deus na nossa vida? E a gente chegou à conclusão que a graça de Deus é nada mais do que o favor imerecido de Cristo por nós. O sacrifício que ele trouxe, a justificação de nossos pecados, através do seu sacrifício. E a gente só vamos reconhecer isso através da cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos e olhamos que Jesus pagou alto preço por nós, porque nós não merecíamos nada, estávamos em delitos, sem pecados. E pelo amor de Deus, deu o seu Filho único para morrer por nós, para que a graça dele nos bastasse até hoje. Pela sua misericórdia, pela sua graça, cada dia que nós possamos reconhecer isso e sentir de Deus que somente a graça de Deus é o favor imerecido em nossas vidas. E agradecemos. Glória a Deus. Glória a Deus. O que ele falou é verdade, irmãos. A gente que conhece a palavra sabe que só pela graça, né, que nós somos salvos. Efésios mesmo fala isso, né? Efésios 2:8. É que não é um dom nosso, mas é um dom de Deus, né? A graça, essa graça que é Cristo. Eu vou dar a irmã Sara para louvar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Amém? Hoje um culto especial dos jovens, a direção dos jovens. Os jovens estão um pouco vergonhosos. Esse é o segundo culto de vocês, né? É isso? Terceiro. Irmãos, vamos fazer uma oração antes. E neste momento, na oração, a Bíblia diz que nós viemos à casa do Senhor com alegria. Salmo 122 fala assim: e disseram que nós fomos à casa do Senhor com alegria. Então nesse momento vamos orar para que o seu coração se alegre no Senhor, para que o Espírito Santo mova o seu coração, para que você sinta a presença de Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós viemos te adorar, te glorificar, porque sabemos, Pai, que a tua graça nos alcançou. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, sobre nós, nos atraindo, Senhor. E esse domingo nós estamos aqui para glorificar e para exaltar o teu santo nome. Porque sabemos, Pai, que toda essa semana o Senhor zelou, o Senhor cuidou de cada um de nós. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui esta noite, esse domingo, para glorificar, para exaltar o teu santo nome. Porque sabemos, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é com alegria que nós estamos na tua casa. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha tratar o coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha atrair esta noite, para que a conversão, o arrependimento haja. E essa noite, Senhor, nos visite. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas.
Aleluia. Então vamos Marconi para trazer uma mensagem. Deus tocar no coração dele. Amém, Jesus. Glória a Deus.
do Senhor, irmão. Amém. Bom, Salmo 150. Vamos assim. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no seu firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme as suas excelências e sua grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai ao saltério com harpa, louvai com a dulce e com dança, louvai com instrumentos e cordas e com francos, louvai com cibalos sonoros, louvai com cibalos altos sonoros. Tudo quanto for, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Bom, Deus. isso aqui diz que não importa como você louva o irmão, com cibalos, com qualquer tipo de instrumento que for louvar o Senhor, não importa. Qualquer tipo de louvor que você aceita. Glória a Deus. Aleluia. Salve a todos. Amém. Louva a Deus. Amém. Que o Sonex nos ajude para sair melhor. Se tentarem me calar, porque sou adorador. Não vão conseguir o meu existir. Ainda que surge em ti, o meu coração sentir.
importa quem nós somos, mas só importa quem Ele é, né, irmão? Glória a Deus. Queria convidar os jovens para louvar mais um louvor. E também aproveitando, irmão, quem puder, quiser dizimar ou ofertar, irmão, dá à vontade, viu, no meio do Glória a louvor. Deus. Aleluia. Jesus, tu és grande e poderoso. Aleluia.
Glória a Deus. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, né, por um dia de luta, de peleja, mas estamos aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor. A honra e a glória não é para nós, a festa não é para a gente, o culto não é para a gente, nós oferecermos o nosso melhor a Deus. Não viemos aqui, vamos quebrar o paradigma de que viemos buscar a nossa bênção. Viemos aqui entregar o nosso melhor, irmãos. Viemos entregar o nosso melhor ao Senhor, oferecer o nosso melhor a Deus. Já que o culto é de louvor, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para a gente estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estejam me auxiliando, irmãos. Presta atenção na minha voz. Louvado seja Deus. Vamos alegrar um pouquinho a presença do Senhor, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Oh, glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, glória a Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso viver, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Tem como dar o irmão Diego, o pastor Diego, uma oportunidade para ele? Vai ser, irmãos. Amém. Muito bom rever a igreja. Amém. Cada dia mais bonito aos olhos do Senhor.
cada dia mais firmada na palavra, e a gente se alegra, né? De ver, antes de começar o culto, eu não estava falando com o pastor Fábio, estava falando com o irmão Luiz Fernando, porque a obra começou somente o Fábio, né? A sua esposa, né? Seu cunhado, a sua sogra, e Deus vai começando a dar o crescimento. Que a palavra do Senhor fala que não é o que planta, não é o que rega, é o Senhor que dá o crescimento. A glória do Senhor, o coração a gente se alegra, né, em ver a igreja assim. Então, tantos jovens, né, irmã abençoada, tocando aqui e louvando ao Senhor, glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos, aleluia, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Há dias o Senhor vem falando comigo nesse de alguns versículos. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 27, a partir do verso de número 3. Amém? Mateus 27, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Irmãos, e o Senhor falou muito ao meu coração nesse texto, quando eu meditava, e agora o Senhor me fez lembrar dele novamente. Eu tinha preparado toda a palavra, se tivesse oportunidade. Mas é que o Senhor, Ele nos pergunta nessa noite, em que nós temos traído o Senhor? Por quanto você tem vendido o Senhor? Por quanto nós temos enganado nosso Senhor? E outra coisa que o Senhor me disse, enquanto eu meditava nessa palavra, é que a todos tem a salvação. Todos nós podemos alcançar a salvação do Senhor Jesus. Todos. A palavra que nos diz que Judas se arrependeu. E eu creio que você já sabe que João Batista pregou: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus também disse: arrependei-vos. Ele arrepende, irmãos. Ele arrepende do seu pecado. Ele arrepende de ter entregado o Senhor Jesus. A questão é que quando nós olhamos para os homens, quando nós olhamos para algo religioso, digamos assim, como nós vemos aqui na palavra, muitos, os acusadores vão olhar para você e vai falar: isso é contigo. Isso é contigo. O seu pecado, o meu pecado é entre nós e Deus. É algo que nós temos que resolver com o Senhor. É algo que nós temos que se arrepender. É entre você e Deus. É entre eu e Deus. E outra parte que eu vejo aqui nesse texto, irmãos, é que ele, atirando as moedas, ele procurou o seu próprio caminho. E no livro de Atos nós vamos ler o capítulo 1, se eu não me engano, o verso 26, quando eles escolhem Matias, é dito: ele escolheu o seu próprio caminho. E nós sabemos que no Evangelho de João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você peca, eu peco, nós erramos, nós nos arrependemos e nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. É simples assim, irmãos. E quantos jovens têm se enforcado espiritualmente? Quantos jovens têm se perdido? Têm escolhido o caminho da morte. E uma morte eterna. É para sempre. É viver
não é viver, é morrer. A segunda morte é ser jogado num lago de enxofre horrível. E agora, em Santa Helena, nós fomos nomeados como presidente de jovens, eu e minha esposa. E nós temos começado um trabalho árduo, porque o mundo todo dia tenta tirar você, jovem, da presença do Senhor. Verdade. Todo dia o inimigo lança uma palavra de desânimo em você. Todos os dias o inimigo lança uma palavra no seu ouvido dizendo que você vendeu Jesus por algum preço, que você traiu o Senhor Jesus. Mas eu falo para você nessa noite, assim como eu tenho falado para os jovens lá em Santa Helena, se você se arrepender verdadeiramente, aleluia, Ele é fiel para te perdoar. Glória a Deus. Daí você tem que escolher o caminho. Não importa o valor, não importa a condição. Judas, ele teve a opção. Ele voltava para a igreja, ele se reunia com os outros discípulos, o plano de Deus seria cumprido da mesma forma, e ele saía com o Pai. A questão é escolher o caminho. Que caminho você tem escolhido? Da vida ou da morte? Qual caminho nós temos escolhido? Verdade. Amém? Amém. Possamos meditar. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria passar para o pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vamos ficar de pé. É uma das passagens que o pastor Diego disse. Por quantas moedas temos vendido a Cristo? Por quantas coisas você tem pedido ao Senhor? Talvez você anda com o Senhor, você vê os prodígios dele, você vê o exemplo dele, mas talvez você tenha pedido a ele por pequenas coisas. Então, como a palavra diz, jovens, lembra da tua mocidade. Quando fala isso, irmãos, é porque entrega a sua mocidade ao Senhor. Faça as coisas de Deus. Busque os princípios do Senhor. Lembra da tua mocidade. Amém? Eu queria convidar aqui o Luiz Fernando. As crianças podem estar saindo com a professora. Em nome de Jesus. Amém? Que bom, pode subir aqui. Ele pode. Por favor. Luiz Fernando é um jovem da Igreja de Deus lá de Santa Helena. Fiz o convite para ele, tomando um açaí, porque é igual eu sempre falo aqui, a gente não traz qualquer pessoa para estar ministrando na Igreja de Deus. Eu sou muito enjoado com isso, porque o alimento tem que ser um alimento sadio. O alimento tem que ser um alimento onde te alimenta e te fortalece. Não faz você passar mal. Não é um alimento que faz você passar mal, que você não vai ter mudança, que não vai ter vitamina nenhuma para te fortalecer. Então eu sempre trago pessoas aqui, irmãos, que realmente traz um alimento verdadeiro. Onde Paulo utiliza ali e fala assim, que traz um alimento sólido. Então o Luiz Fernando não é diferente. É um jovem abençoado, tem buscado o Senhor, tem aprofundado mais nas Escrituras Sagradas. Então é um jovem que realmente ele tem mudado muito. Alguns a gente acusa pelo que tem pregado nos tempos de hoje, ministrado. Mas isso aí, irmãos, é para ver que o caminho é o certo. Então vamos orar pela vida dele nesse momento, para que Deus possa continuar usando ele, possa usar ele para nos ensinar, para nos corrigir e para nos conduzir essa noite. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu te peço carecidamente, Senhor, por favor, que não seja nada dele, mas sim tudo o teu Santo Espírito, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, para que possa ministrar o nosso coração. E eu te peço, por favor, Senhor, nos ensine, nos exorte, nos conduza essa noite diante das suas sagradas Escrituras,
que o Senhor venha usar o teu filho como canal de bênção para a vida dos jovens e para todos nós que viemos nesse culto, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui essa noite, pela primeira vez, congregando com os irmãos em Bom Jesus, na Igreja de Deus de Bom Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura da palavra agora, uma leitura um pouco longa. Mateus 23, versículo 1 ao 33. Amém? Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 33. Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O amor entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por aquele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Amém? Até aí. Glória a Deus. O tema dessa noite que eu quero tratar com os irmãos é a religiosidade. O capítulo 23 de Mateus nos mostra o Senhor Jesus Cristo vindo confrontando com os fariseus, com os religiosos da época de Israel. E esse capítulo, essa mensagem, esse ensinamento que Jesus nos mostra, ele continua sendo oportuno. Ele continua sendo atual. Isso porque a história se repete. Há 2000 anos atrás, o homem vivia debaixo da religiosidade. E se hoje nós olharmos para dentro dos arraiais de Deus, para dentro do povo de Deus, nós podemos nitidamente ver como a religiosidade ela tem atingido o povo de Deus. A religiosidade ela é um perigo, porque a religiosidade ela é uma tendência do homem. De acordo com o Boletim Internacional de Missões, no mundo hoje em dia existem mais de 10.000 religiões. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem caído, aquele homem que nunca conheceu a Deus, ele pode praticar obras de caridade. Aquele homem, ele pode fazer orações. Aquele homem, ele pode tentar fazer o bem. O homem, ele está caminhando para o inferno, mas ele está tentando se salvar. No mundo hoje existe mais de 10.000 religiões. Mas nós não temos nada a ver com isso. O problema é quando essa religiosidade ela entra dentro da casa do Senhor. O problema é quando o homem, quando o Filho de Deus, aquele que foi alcançado por Deus, que está dentro da casa de Deus, ele quer viver de uma forma religiosa. E nessa noite eu separei alguns tópicos dentro do texto de Mateus 23 para fazer uma exposição para os irmãos das características do homem religioso. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, a primeira característica do homem religioso, do fariseu, é que ele não vive o que prega. No versículo 1, Jesus diz, versículo 2, aliás, os mestres da lei e os fariseus que assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então a primeira marca, o primeiro sinal que nós estamos vivendo uma religiosidade é quando nós vivemos apenas de palavras. É quando nós falamos demais e vivemos de menos. O crente religioso, ele é hipócrita. E Deus vai falar em Isaías 29 para aquele povo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua adoração, a sua lei são apenas regras de homens. E hoje nós vemos em nosso meio os religiosos querendo atar em nossos ombros fardos pesados demais. Nós vemos uma geração inteira, a geração passada, que vem abarrotada de posso ou não posso fazer, é errado e é certo. E ao invés disso, o evangelho é: eu não quero fazer, eu não vou fazer. Nós somos jovens, nessa noite aqui, temos muitos jovens. Que a nossa geração, ela possa ser uma geração que viva aquilo que fala. Aleluia. Que a nossa geração, ela possa ser diferente dessa geração passada, principalmente da igreja evangélica brasileira. Essa é a realidade, meus irmãos.
uma geração inteira tem se perdido. Essa é a verdade. A religiosidade tem matado o povo que se diz de Deus. Então, a primeira característica do crente religioso é que ele não vive o que ele prega. Ele é hipócrita. A segunda característica que eu vejo no texto de Mateus 23, do crente religioso, é que ele gosta de reconhecimento. Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Filactério, meu irmão, naquela época, era uma caixinha que os fariseus usavam. Eles amarravam os filactérios nos ombros. E dentro dessa caixinha continha até 4 textos bíblicos do Antigo Testamento, da Torá, da Lei, dos Salmos ou dos Profetas. Os fariseus da época, os religiosos, segundo diz a palavra, segundo diz Jesus, eles gostavam de usar roupas bem largas. E se nós pegarmos essa atitude e trazermos para o nosso dia, para a nossa vida, quantas pessoas que nós vemos que pegam a Bíblia, enfia debaixo do braço, se diz crente e acha que isso é motivo para passar confiança para alguém? Quantas pessoas que gostam de vestir um terno e uma gravata e se acharem mais crentes que os outros? Assim como os fariseus daquela época, nós temos inventado as nossas regras para sermos religiosos. Hoje no meio evangélico, existe a regra da vestimenta evangélica. Isso já vem do século passado, do século XX. O homem usa roupa social, gravata. A mulher não pode usar calça, ela só tem que usar vestido. E eu quero saber onde que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é para nós nos vestirmos com decência. E nessa busca, e nesse anseio pela religiosidade, acaba acontecendo o contrário. Porque muitas pessoas ensinam, muitos líderes ensinam que as mulheres não podem usar calça, mas as mulheres usam saias apertadas que são muito mais sensuais do que uma calça. Essa é a verdade, meus irmãos. Nós precisamos vestir com decência, não com religiosidade, não com regras humanas, não para se aparecer. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos faz crescer em graça e conhecimento por Jesus Cristo. A Bíblia, ela fica abaixo do braço para passar credibilidade para os outros. Isso não existe. A pessoa é crente, ela anda com a Bíblia debaixo do braço, mas dentro de casa ela está uma bagunça. Amém? Amém. O terceiro ponto, a terceira característica que eu encontro no texto de Mateus 23 sobre o homem religioso é que ele procura por cargos e reconhecimento. No versículo de número 6, Jesus diz: gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem chamados nas praças, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Meus irmãos, isso é algo muito sério, é algo muito corriqueiro. É algo que nós vemos frequentemente em nosso meio. Em alguns lugares, chega a existir separação entre quem está no palco e quem está na plateia. O povo de Deus foi feito de plateia. E existem aqueles que são os artistas. O ministério foi transformado em carreira artística. Quanto não se vê ministério fulano de tal? Ministério fulano de tal. Meu amigo, ministério é serviço. Não é carreira artística, não. No meio do povo de Deus não tem espaço para estrelismo. Verdade. No meio do povo de Deus não tem espaço para a gente ficar querendo lugar de honra no nosso meio. Só existe um que tem honra no nosso meio. Só existe um que é o nosso mestre. E Jesus diz: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E hoje nós vemos no nosso meio muitos homens que anseiam, que estão loucos, que querem, que desejam um título, um cargo, uma posição no meio da igreja. A Igreja de Deus do Brasil, ela tem uma cultura
digamos, muito boa, que Deus tem abençoado. A abertura de novas igrejas, o distrito ultimamente tem crescido. Nós vemos campos sendo abertos, a palavra de Deus tendo espaço para ser anunciada. Só que nós vemos, por outro lado, um grupo de religiosos loucos para poder ir para a obra, apenas para se aparecer, apenas para ter o título de pastor e de pastora. Verdade. Glória a Deus. Nós vemos homens loucos por um pedaço de papel de ordenamento para ser chamado de pastor. Meus irmãos, papel não expulsa demônio, não. Eita, glória a Deus. Quando Deus ordena, você passa a ser conhecido no mundo espiritual. Quando é Deus que te chama, você é conhecido no inferno. Glória a Deus. Igual a história dos 2 irmãos de Atos, que foram expulsar os demônios e apanharam. Os demônios disseram: Paulo eu conheço, Jesus também, agora vocês. E aí, vai mostrar um papel para o demônio? Vai dizer: eu sou pastor. E meus irmãos, isso é nítido. A religiosidade, ela é nítida. Não adianta tentar disfarçar. Aleluia. Porque Jesus disse que pelas árvores nós conheceremos os frutos. Glória a Deus. Amém. Amém. Os irmãos estão quietos. Glória a Deus. Então Jesus disse que só existe um mestre no nosso meio, que a ninguém nós devemos chamar de pai. E existem muitos que gostam de ficar chamando os filhos de Deus de ai filho, ô filho. Meu irmão, isso é hipocrisia. Isso é má intenção. Isso é motivado por orgulho próprio, para querer crescer. Só existe um pai. Nós somos todos irmãos, está escrito aqui na palavra. Aleluia. Só existe um acima de nós. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Amém. Que nós possamos tirar do nosso coração qualquer desejo de aparecer, como foi cantado nessa noite, que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. A igreja é dele, a igreja não é nossa. A igreja não é do pastor Fábio, a igreja não é do pastor Diego, a igreja não é dos irmãos. Eles são os trabalhadores. Eles plantam, eles regam, mas quem faz crescer é Deus. Aleluia. Não vai ser um pedaço de papel, não vai ser um ordenamento dado pelas mãos de um bispo qualquer. Certa vez eu ouvi uma palavra que o único ordenamento vale é aquele que vem das mãos furadas. Glória a Deus. Das mãos de Jesus. Amém. E nós vemos muitas pessoas, muitos religiosos, que ficam correndo atrás de pastores, querendo se mostrarem dispostos, só para poderem estar em um cargo, em um título. E eu digo mais, meus irmãos, essas pessoas que estão aqui dentro da igreja, atrás de posição, de cargo, se elas não conseguirem o que elas querem, dentro de 1 ou 2 anos, elas estão lá no mundo. Porque elas não estão aqui dentro, atrás de Jesus. Elas não entraram aqui dentro, atrás da palavra de Deus, de uma vida com Deus. Elas querem aparecer. Essas pessoas nunca conheceram a Deus, nunca conheceram a sua filha. O quarto ponto que eu vejo na vida do religioso está no versículo 14. Se os irmãos quiserem acompanhar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Amém? Então, o quarto ponto que distingue o religioso em nosso meio é que ele gosta de fazer longas orações. Orar é errado, meu irmão. De maneira alguma, orar é um mandamento. Entende? Mas em Mateus 6, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus ele diz: vocês quando forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar nas praças e dentro das sinagogas, orando para chamar a atenção.
Eu conheço muitos, meus irmãos, que dentro da igreja grita, pula, ora alto, atrapalha o culto. A ordem é a decência do culto. Mas quando chega em casa não ora nem 10 minutos. O que é isso? Em casa não tem vida com Deus e na igreja quer dar show? Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. O que está acontecendo? A vida com Deus ela começa em casa. A vida com Deus ela começa de joelhos no chão. Glória a Deus. É no dia a dia, na leitura da palavra. Ela não é dentro da igreja, não. Aqui a gente se reúne como um corpo. Amém. Como irmãos. Mas a vida com Deus, ela começa lá. É dentro do seu quarto. Quando você fecha a porta e o Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Amém. Dia desses, aconteceu algo que eu achei até engraçado. Eu e o Diego, nós nos reunimos lá em Santa Helena. Nós tiramos uma noite e fomos para o monte para orar. Tem uns montes lá perto. E alguns irmãos da igreja, eles quiseram vir conosco. Amém. Amém. E chegando lá, um foi para o canto, o outro foi para o outro canto. E quando você vai para o monte, meu irmão, é uma noite inteira. Não é uma corrida de 100 metros, não, é uma maratona. E naquele momento eu pensei, agora a gente vai ver quem ora mesmo. Porque se a pessoa não tiver intimidade com Deus, ela não aguenta o monte, não. E alguns irmãos já foi começando, parará, parará, e foi acelerando. E eu pensei, esse negócio não vai longe. Não vai. Passou 10 minutos, a empolgação acabou. Por quê, meus irmãos? Porque não ora em casa. Aleluia. Quer orar para os outros ver. Aleluia. Quer mostrar para as pessoas. A conversa com Deus, ela é uma via de mão dupla. É como se você estivesse conversando com alguém. Ele é pai. Aleluia. Você vai conversar com seu pai. Glória a Deus. Existe o clamor? Existe o clamor. Com certeza. Existem momentos que nós estamos com o coração angustiado. Existe, a gente grita, a gente chora. Mas o problema é quando o nosso estilo de vida é só conversar gritando com Deus. Se vocês forem ler em Gênesis, quando Deus aparece a Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, nós vemos a humildade com que Abraão conversa com Deus. Abraão disse, se o Senhor permitir que eu fale mais uma vez. Aleluia. Meus irmãos, a vida com Deus, ela é compassada. Tudo na nossa vida tem um compasso. Não adianta você querer fazer coisa muito rápida, não. A oração ela é um exercício espiritual. A leitura da palavra ela é um exercício. Não adianta você querer ler um livro inteiro por dia, não. Se Deus concedeu, amém. Mas você precisa ler, você precisa mastigar. Você precisa digerir, você precisa entender. E a oração é da mesma forma. Então, uma das marcas do fariseu, do religioso, é que ele ora demais em público, mas pouco em secreto. O quinto sinal, a quinta marca do religioso que eu encontro no texto de Mateus, está no versículo 15, amém? Se os irmãos quiserem acompanhar, se quiser deixar a Bíblia aberta, já fica mais fácil. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então o religioso, meu irmão, ele tem uma sede, ele tem uma vontade de fazer missão. Ele tem vontade de fazer discípulo. Ele quer dizer que aquela pessoa ele ganhou para Cristo. Ele quer dizer que aquela ali é a ovelhinha dele, não é de Jesus não. Só que quando ele faz isso, ele torna aquela pessoa 2 vezes mais filha do inferno do que ele. E por que isso? Porque ele não conhece a palavra. O religioso não conhece a palavra.
Como alguém que está na igreja para se aparecer, que nunca conheceu Jesus, que acha que a igreja é um clube social, vai discipular alguém. Era o que acontecia naquela época. Os fariseus, eles pensavam que conheciam, mas eles não conheceram a Deus. Eles não conheceram a misericórdia, a justiça e a graça de Deus. E é isso que nós vemos hoje em dia, porque a história se repete. O religioso, ele nunca teve um encontro com Jesus, mas ele quer fazer novos discípulos. Ele tem uma sede missionária. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos muitos templos se abrindo. As cidades têm se lotado de templos, mas a qualidade está lá embaixo. A igreja brasileira ela tem crescido, mas não de uma forma saudável. Ela não está grande, ela está inchada, porque nos sobra quantidade, mas nos falta qualidade de palavra. Aleluia. O religioso, ele nunca conheceu as doutrinas da graça. Ele nunca conheceu como ocorre a salvação na nossa vida. O religioso, na maioria das vezes, ele acredita que nós podemos perder a salvação. O religioso, ele acredita que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Como que você perde a salvação? Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem que te salvou? Cristo. Como que Cristo vai te perder? Aleluia. Então, nós não podemos ser tirados das mãos daquele que é maior que todos. Amém. João 14. Ele é maior que todos. E ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Então o religioso, ele não compreende a graça. Ele não compreende que a salvação vem através de Jesus e pela graça. Ele pensa que ele precisa fazer algo. Então, a partir do momento que ele vai ensinar alguém, ele cria um novo religioso. Eles vão longe. Vão longe. Fazem muitas propostas. Abarrotam templos. Currais de bodes. Plantações de joio. É o que tem acontecido. Aleluia. Amém. O sexto ponto que eu vejo na característica de um religioso que Jesus cita em Mateus está no versículo 23. Amém? Amém. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Geralmente, o fariseu religioso, ele se atenta às pequenas coisas. Ele se atenta ao arranjo de flor que tem no culto. Ele se atenta com a roupa do irmão que está mal passada. Ele se atenta se ele está chegando no horário. Ele presta atenção na vida das outras pessoas. O religioso, ele é demasiadamente zeloso às vezes, nos mínimos detalhes. Como diz Jesus, eles comem mosquito. Os religiosos, eles não conseguem fazer uma refeição sem antes orar. Os religiosos, eles não conseguem viver sem a aparência. Mas por detrás, eles estão engolindo um camelo. Verdade. O religioso, ele está prestando atenção em tudo. No pecado de todo mundo. Mas no próprio pecado e no pecado da família dele, ele faz vista grossa. Verdade. E aí entra mais uma vez a hipocrisia do religioso. Pois essa é a principal marca dele. A sétima característica do religioso. Versículo 27. Versículo 25, aliás. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego,
Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então a sétima característica que eu vejo do religioso é que ele gosta de viver de aparência. O religioso, ele gasta mais tempo na frente do espelho se arrumando para vir para o culto do que se preparando espiritualmente para o culto. Verdade, Senhor. Meus irmãos, a gente tem que andar bem vestido, se for possível, claro. Mas quando nós dedicamos a maior parte do nosso tempo à aparência, tem alguma coisa de errado. O religioso, ele vive para agradar as outras pessoas, porque ele vive de aparência. O religioso, ele quer estar bem com todo mundo, ele nunca quer estar de mal de ninguém. O religioso, ele é político. O religioso, ele senta na roda do escarnecedor, quando esse escarnecedor está dentro da igreja. Porque 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vem nos ensinar que aqueles que, dizendo irmãos, não se comportam como tais, com esse, nós não devemos nem nos assentar. Verdade. Mas o religioso não, ele quer estar bem com todo mundo. Exteriormente ele quer estar mil maravilhas. Mas na verdade, por dentro, ele é como Jesus diz, ele é igual um sepulcro. Por dentro é imundícia. Por dentro é ganância. Por dentro é vaidade. Por dentro é cobiça. E existem muitas pessoas dentro dos nossos tempos, no meio do nosso povo, que mostram um zelo, um cuidado, que demonstram uma justiça, mas por dentro são como túmulos. Só existe imundícia. Verdade, Jesus. É por isso, meus irmãos, que existem tantos escândalos em nosso meio. É porque aquelas pessoas, na verdade, estavam vivendo uma religiosidade. Elas nunca conheceram a Cristo. E Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da obra, Ele não deixa aquilo que está oculto sem ser revelado. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Jesus, há 2000 anos atrás, Ele confrontou os religiosos da época, Ele continua cuidando da sua igreja. Verdade, Senhor. Aleluia. Apocalipse nos relata que João viu 7 candelabros de ouro, e no meio desses candelabros alguém com a aparência de homem, Aleluia. que andava no meio desses candelabros. Glória a Deus. E esse alguém era Jesus, e os candelabros eram as igrejas. Aleluia. Isso nos mostra que Jesus ainda anda no meio do seu povo. Aleluia. Jesus ainda conhece o coração de cada um. Jesus conhece a fidelidade, a honestidade do nosso coração. Ele sabe quem é o joio e Ele sabe quem é o trigo. Verdade, Jesus. Aleluia. Ele ainda está sentado no trono e Ele ainda contempla cada um. Todas as coisas estão nuas diante dele. Não adianta a gente querer viver uma falsidade. Você pode estar enganando seu irmão, eu posso estar enganando meu irmão, eu posso enganar o pastor, eu posso enganar meu pai, minha mãe, meus amigos, mas a Jesus a gente não engana nada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus conhece as intenções do coração do homem. Jesus conhece a situação da igreja. Jesus tem cuidado de nós. Amém. Porque às vezes nós ficamos ansiosos. Às vezes nós ficamos preocupados. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo de Deus? Mas Jesus está vendo. Jesus, Ele cuida. Há 500 anos atrás foi iniciada uma reforma no meio do povo de Deus. E a cada geração que se passa, Deus tem sustentado os seus remanescentes. Deus tem sustentado os arietes da palavra de Deus. Glória a Aqueles Deus. que não se vendem, aqueles que não se corrompem, aqueles que não se iludem com as coisas deste mundo, Aleluia. com os cargos, com os títulos, com o reconhecimento dos homens. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O oitavo ponto que eu vejo na vida do homem religioso está no versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas.
Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Então, o oitavo ponto da característica do religioso é que ele é conivente com o assassinato. Mas como assim, irmão? Religioso, ele é assassino? Ele é um assassino. Ele não assassina com uma arma. Ele não assassina com uma faca. Ele assassina com a língua. Verdade, Jesus. O religioso, ele está dentro da igreja para cuidar da vida das pessoas. O religioso não está interessado se os irmãos estão crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O religioso está interessado em ver se o irmão está caindo. Verdade. Olha fulano, você viu fulano? Estava lá na pecuária. Estava lá na festa. Você viu que ele postou no status do WhatsApp? E meus irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago que a língua ela é como um fogo. A língua do religioso, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Verdade, Jesus. Quando Deus levanta os profetas, quando Deus levanta os seus discípulos, quando Deus usa os seus, imediatamente os religiosos, eles vêm com palavras, eles vêm com afrontas, porque eles não aceitam. O espaço tem que ser só para eles, somente eles têm que aparecer. E da língua, eles usam de maldade. E eu já vi muitos casos de pessoas que passaram anos das suas vidas dentro da igreja, para poder desfazer de algo que foi falado por alguém lá atrás, de uma mentira que foi dita por uma pessoa que não conhecia Deus, por um religioso. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado. A religiosidade ela é um mal. A religiosidade ela é uma doença. Ela é silenciosa. Ela se confunde com a justiça. E Jesus pergunta, no versículo 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação no inferno? Será pelo nosso esforço? Pelo nosso mérito? Será por uma vida zelosa na religião cristã? O que o religioso fará? O que nós faremos? Meus irmãos, eu não vim nessa noite aqui para julgar ninguém, não. O desejo do meu coração é que nós possamos crescer. Aleluia. O desejo do meu coração é que nenhum se perca. Como é bom você olhar para uma igreja e ver uma igreja sadia. Eu acredito, meus irmãos, que vocês não saibam o que é uma igreja doente, não. Eu acredito que vocês não saibam que é uma igreja que está sendo corroída pela religiosidade. Uma igreja que o irmão não cumprimenta o irmão porque ele tem inveja. Porque ele tem ciúme. Ele tem probleminha. Uma igreja que muita gente quer ser estrela. Nós precisamos crescer, meus irmãos. E a palavra de Deus ela é o instrumento perfeito para isso. Glória a Deus. O capítulo 23 de Mateus, ele vem tratar das nossas vidas. Que nós possamos abandonar todo embaraço. Que nós possamos ter uma vida verdadeira com Cristo. Aleluia. Uma vida de oração, uma vida de piedade. Que nós possamos proferir palavras de graça, de misericórdia e de amor. Amém. Que nós possamos tirar a trave dos nossos olhos, antes de tirar a trave dos olhos dos irmãos. Que nós possamos fazer um autoexame, pois a palavra diz que cada homem examine-se a si mesmo. Aleluia. Que você possa reter o que é teu nessa noite. O que não é teu, você passa da frente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja.
Irmãos, palavra abençoada, que alimenta, que nos ensina, que nos corrige. Totalmente diferente do que a gente vê hoje. Sobre prosperidade, bênção, sobre riquezas. A Bíblia, irmão, ela tem um alimento que trata o coração do homem, que trata o nosso coração. Eu sempre falo, e ele falou aqui algo muito importante, que nós queremos tudo do céu, mas não queremos aquilo que veio do céu. Nós queremos o melhor dessa terra, mas não queremos aquele que pisou nessa terra, que deu a própria vida por amor a cada um de nós. Então, irmão, vamos mudar. A palavra nos confronta, a palavra nos ensina, a palavra nos corrige, irmão, é porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Glória a Deus. Então, vamos parar de ser religiosos. Vamos adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Vamos adorar o Senhor pela vida do Calvário cravado na cruz, pelo seu amor. Então, vamos receber essa mensagem, para que possamos colocar em prática, e esquecer de sermos religiosos, e servir a Deus verdadeiramente. Amém? Eu queria estar terminando. Desde já agradeço os jovens, os meninos. Muito bênção de Deus, direção do culto de vocês. Eu fico feliz a cada dia que Deus tem levantado jovens abençoados, tem trazido essa igreja. Eu fico feliz mesmo. Ontem nós fomos ao monte, eu estava orando em prol desse culto. E na hora eu falei para eles que eu fiquei feliz demais. Tem jovens se dispondo, jovens querendo realmente voltar ao Evangelho verdadeiro. O Luiz Fernando, eu vi ele realmente entregando a sua vida lá, orando para estar aqui hoje e nos trazer uma palavra abençoada dessa também. O Luiz Fernando é um jovem lá na nossa igreja, lá da Santa Helena de Goiás. Amém? Pastor Diego, muito obrigado pela visita de vocês, minha irmã Camila, né? Pastor Diego, mas a Camila, não sei se você conhece. Luiz Fernando é a primeira vez que vem aqui com Jesus. Também eu fico feliz pelos irmãos visitantes, irmã Fátima, Maria Eduardo, o esposo, né? O Avelino, né? Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. O Alex também tem vindo bastante. A irmã, qual é o nome da irmã? Raquel, seja muito bem-vinda, Raquel, em nome de Jesus. Então, vamos orar neste momento, igreja. Eu queria orar com você, irmãos, para que possamos analisar um pouco. Paulo fala em Coríntios, capítulo 11, que o homem deve examinar a si mesmo. Eu queria, irmãos, talvez você tenha muito tempo de igreja, talvez você tenha caminhado com o Senhor muito tempo, mas a sua hipocrisia, você não tem mudado. Porque aquele que é mudado, aquele que é transformado, a Bíblia diz que produz o fruto do Espírito. Eu queria que nesse momento nós orássemos. Talvez você tenha vergonha de falar alto, mas eu queria que nós orássemos nesse momento, pedir misericórdia do Senhor, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, para que nós sejamos realmente nova criatura, para que possamos persistir nessa fé, uma fé pura e simples, que é a de Cristo nosso Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos atraiu. A Tua palavra diz que o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. E essa noite, Senhor, nós estamos reunidos como igreja. Estamos reunidos, Senhor, para pedir a Tua misericórdia sobre nossas vidas, para que possamos ser parecidos contigo, Senhor. Pai, que a Tua palavra a cada dia nos alimente, nos conduz, nos ensine, para que possamos, Senhor, conforme a Tua vontade, persistir nessa fé e caminhar, Senhor, ao céu. Pai maravilhoso, que a Tua palavra venha nos exortar a cada dia e nos ensinar a andar mais próximo de Ti, ser parecido com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja se reúne nessa noite para Te pedir misericórdia, para Te pedir, Senhor, a Tua misericórdia.
Que o Senhor venha perdoar cada dia os nossos pecados, para que possamos estar voltados a Ti, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado pela Tua graça, o Seu favor imerecido, porque sabemos que ainda estamos aqui, é porque a Sua graça ainda vive em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém. E para terminar, eu queria estar dando uns avisos. E antes dos avisos, eu queria estar chamando aqui os irmãos que estão aniversariando esse mês, para a gente estar orando por vocês. Eu sei que o irmão Marcos está aniversariando hoje. Faça favor, irmão. Tem mais alguém que aniversariou esse mês? Mês de junho, quem mais? Início do mês, eu lembro que era o Alaerte. Quem? O André. Tem mais pessoas? No caso desse mês, não? Está escondendo aí. Tem mais alguém, irmãos? Crianças? Eu acho que são André, Cássia, o Alaerte. Tem mais. Só isso, né, irmão? Vamos orar pela vida deles. No final do mês nós vamos estar comendo bolo. Vamos orar pela vida deles em nome de Jesus, irmãos. Senhor, nós apresentamos o Teus filhos, Deus. A Tua palavra diz que tudo é tempo do Senhor. E esse tempo, Senhor, que eles estão comemorando, é um tempo de vida. Aonde mais um ano, Senhor, o Senhor permitiu que eles tivessem vida. Que cada ano diante do Senhor seja de experiência, seja de intimidade com o Senhor. Que o Senhor venha conceder graça na vida deles. Que o Senhor venha conceder bênção na vida deles. Que o Senhor venha dar misericórdia a cada dia na vida deles. Senhor, que eles alcancem os sonhos. Que eles alcancem os propósitos, Senhor. Não só esse ano, mas eu creio que muitos anos de vida ainda. Como a palavra diz, que eles venham a cada dia crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Senhor, abençoa a vida desses irmãos, para que eles possam a cada dia, não só esse ano, mas muitos anos comemorar pela Tua graça na vida deles. É o que nós pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns para você nessa data. Um pouco vergonhosos, né? Pode ficar assim não. Irmãos, terça-feira das 6 da tarde às 7 da noite, nós temos um momento de oração aqui. E das 7 da noite até as 8 tem o ensaio das vozes. Quarta-feira, às 19h30, nós temos culto também, culto de ensino, às 19h30. Quinta-feira, quem trabalha à noite não tem condições de estar cultuando durante o dia. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite até 11h30, nós temos culto também. Toda quinta-feira. Sexta-feira, estudo bíblico. Foi bênção, estudo bíblico. Nós estamos trazendo estudo bíblico sobre o que é batismo. Tem alguns temas. O batismo salva. Qual o sacramento do batismo? Para que serve o batismo? Então, nós estamos trazendo esse tema, irmãos, com outros complementos até chegar à convicção do batismo. Então, toda sexta-feira, nós estamos tendo esse estudo. Então, participe conosco em nome de Jesus. E sábado, das 6h30 até as 8h, tem o estudo teológico dos jovens. Os jovens estão aí com a revista 500 anos de Reforma Protestante.
eles já estão tratando a respeito das solas. Falamos sobre sola Cristo, agora sola graça, agora sola fide, o que mais? Só deu glória. Então, só o Senhor a glória, né? Então participe que está sendo bênção, os 500 anos da Reforma Protestante. Depois de tudo isso, nós vamos vir falando a respeito de alguns pontos sobre calvinismo, arminianismo, outros pontos, soteriologia. Então não percam os jovens, todo sábado, das 6h30 às 8h, nós temos estudos teológicos. Amém? E domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos novamente aqui adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os jovens, final do culto, o Júlio quer falar com todos vocês. As irmãs têm alguma vez para oferecer? Irmãos, sejam muito bem-vindos visitantes. Muito obrigado por estar visitando essa família IDB. Que venha mais tempo, venha com mais frequência. Também fico feliz pela vida do Luiz Fernando. Luiz Fernando, muito obrigado, meu filho, por ter trazido aqui essa palavra abençoada em nome de Jesus. O pastor Diego e a Camila também vieram distante, de Santa Helena, para estar trazendo essa palavra aqui em nome de Jesus. Irmãos, perdão, o Júlio me lembrou aqui, bem lembrado. Me perdoe. Sábado não tem estudo de jovens, sábado tem reunião de membros, às 7h da noite. Os irmãos que é membro e os irmãos que vão membrar na igreja, entregue depois da evangelista, é o papel do cadastro de membros, para que sábado, né, às 7h da noite, nós vamos estar aqui membrando algumas pessoas e recebendo alguns momentos. Amém. Podem lembrar também, Zefinha. As irmãs, os irmãos que se prontificaram, os irmãos que ajudaram na galinhada, foi bênção do Senhor, supriu a nossa necessidade aqui para estar organizando algumas coisas. Então louvo a Deus pela vida de cada um que compraram, que doaram, que ajudaram esta obra. Amém? Obrigado em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença e consolação do Espírito Santo esteja entre nós, hoje e sempre. Amém. Está terminado. Não saia sem abraçar ou cumprimentar o seu próximo.